Precisamos, de fato, guardar a lei de Deus, ou pelo menos parte delas, ou quem sabe os 10 mandamentos, para sermos considerados crentes fiéis, corretos, e aí até mesmo merecer algum milagre? Você quer saber a resposta? Fica comigo. Está começando mais um devocional na presença do Pai para abençoar seu dia. Você sabe, muitas pessoas afirmam que sim, precisamos guardar a lei ou pelo menos uma parte dela. Entretanto, o apóstolo Paulo é completamente claro a respeito disso. Ele diz que o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Vamos ler isso? Romanos capítulo 10, verso 4 diz: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Essa palavra fim, usada aqui nesse texto, ela pode significar o fim no sentido de acabar, terminar, encerramento, ou pode também significar o fim no sentido de finalidade, objetivo. Ou seja, Cristo é o encerramento da lei, mas também o fim da lei é revelar a Cristo. As duas coisas, as duas interpretações estão corretas. Cristo é tanto o encerramento quanto é também o cumprimento da lei. Por isso ela se tornou desnecessária, porque o Senhor já cumpriu tudo que diz respeito a ela. Se você está em Cristo, diz a Bíblia, você está fora da lei. Fora da lei. Você não deve, portanto, substituir a obra do Espírito Santo pela obediência de mandamentos. Nós não devemos substituir a obra do Espírito Santo por regras exteriores. Isso é desprezar a obra de Cristo. Mas foi isso que os Gálatas fizeram. Paulo ficou indignado porque eles estavam se afastando da mensagem simples: Jesus e mais nada. Essa é a frase do dia. Vamos escrever isso? Pega aí o seu caderno ou escreve aí nos comentários: Jesus e mais nada. Só isso. Escreve para mim: Jesus e mais nada. Não tem Jesus e mais obedecer isso, guardar aquilo. Não, ele é suficiente. Vamos ler o que ele está falando para os Gálatas no capítulo 3, verso 1 em diante. Diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Que coisa! Paulo diz que o legalismo, ele é um tipo de encantamento. Por isso é tão difícil convencer um crente legalista da inutilidade de viver na lei, um conjunto de regras tentando merecer alguma coisa, porque ele está embriagado, ele perdeu a lucidez. Qual foi o papel da lei? A Bíblia fala que ela foi o nosso tutor, nosso professor. Para quê? Para nos levar até Cristo. Para que quando chegássemos a Cristo, fôssemos então justificados pela fé. E não mais pelo que eu faço ou pelo que eu deixo de fazer. A nossa justiça agora é pela fé. Não é pela nossa própria obediência dos mandamentos. Você não é salvo pela obediência, você é salvo pela fé. Não importa o quanto você obedeça, a sua obediência nunca, está me ouvindo? Nunca será suficiente para ganhar a sua salvação, ou um milagre, ou um favor que você precisa. Nunca. Para entrarmos no céu, ou para recebermos um milagre, nós precisamos ser tão justos como Cristo é. Isso, obviamente, é impossível. Então a pergunta é: como então eu posso ser salvo ou receber alguma coisa de Deus?
A Bíblia diz que Deus, então, o que ele fez? Sabendo que nós somos incapazes, ele pegou a justiça de Cristo e colocou em nós que cremos. Ok? O que você jamais poderia alcançar pelo esforço próprio, Deus te deu de graça, sem merecimento. O que ele espera de você? Uma única coisa: fé. Fé. Você hoje é justo pela fé, não fazendo nada, mas crendo. Quanto mais você crê que é justo pela fé, mais você vive na justiça de Cristo, mais você pratica a justiça, sem que isso te seja pesado. Paulo diz que a lei foi esse professor que nos levou até Cristo. Então, agora que nós chegamos a Cristo, já nós não precisamos mais desse professor. Não tem mais necessidade de ficar tentando guardar um monte de conjunto de bons comportamentos. O alvo de Deus é que todos chegassem à conclusão de que era impossível cumprir os mandamentos e então passasse a depender do Espírito Santo. Ninguém pode entrar no céu pelos seus próprios méritos. E essa é a grande conclusão do Evangelho. Você não pode entrar, por isso Deus teve que vir. Você não pode subir, por isso Deus desceu. A solução de Deus foi Ele mesmo vir cumprir a lei e depois nos justificar, nos declarar justos por meio da fé na obra de Cristo, que Ele mesmo realizou. A lei nos conduziu a Cristo, agindo como um padrão de medida, com o qual medimos a nossa moralidade. Não conseguimos alcançar esse objetivo por nós mesmos. Então a solução de Deus, repito, foi nos justificar, nos declarando retos e aprovados diante dele por meio de Cristo, pelo que ele fez, não pelo que nós fizemos. Paulo nos pede que consideremos o seguinte: primeiro, como que nós recebemos o Espírito? Ele faz a pergunta: pela lei, cumprindo mandamentos ou pela fé? E o que deve então supervisionar as nossas ações agora? Os mandamentos ou a fé? Então, uma vez que nós começamos no Espírito, Paulo insiste com os Gálatas que continuem do mesmo jeito que começaram. Eles começaram crendo e abrindo-se para a obra do Espírito Santo. Porque agora você não fez nada para ser salvo, somente creu. Por que agora você quer dar conta da sua própria vida sem depender do Espírito? Não, ele está dizendo, do mesmo jeito que você não podia e foi salvo crendo, você deve continuar vivendo, sem tentar na sua força, apenas crendo. A salvação deles não teve nada a ver com a lei, com mandamentos, com regras. E do mesmo modo, a maturidade em Cristo não pode ser alcançada por meio de esforço humano. Paulo enfatiza que a lei não deve agir como nosso professor, como nosso tutor, mas ele está referindo-se aqui à salvação ou à vida cotidiana? As duas coisas. Está dizendo que a lei não pode mais nos salvar e nem nos ajudar a continuar vivendo uma vida de um crente vencedor. Porque primeiro, somos salvos a ouvir o Evangelho pela fé. E uma vez salvos, a nossa vida cotidiana agora é vivida pela fé no Cristo que habita em nós, e não pela lei, não por um conjunto de regras. O Espírito em nós é mais do que suficiente para produzir vida, transformação, libertação, coisa que a lei jamais conseguiria. Gálatas 5,18 diz: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei, de um conjunto de regras, de um esforço humano para tentar ser um crente vencedor. Que hoje você desista definitivamente de tentar se melhorar, tentar merecer, se relacionar por um conjunto de podes e não podes, e passe a viver pela dependência do Espírito Santo, clamando pela sua graça. E você vai ver que o Senhor vai te levar a uma vida poderosa e abundante. Amém?
Eu vou salvar essa live, pega o link, manda nos grupos de WhatsApp, abençoa a vida de alguém, clica aqui embaixo para se inscrever no canal e nós vamos orar agora. Pai, eu oro para que os meus irmãos sejam tomados no pleno conhecimento da Tua verdade, pelo Espírito de revelação, e possam ser livres completamente da lei, de uma vida de barganha, de merecimento, e possam viver pela lei do Espírito, a graça de Deus, como crentes vencedores, no nome de Jesus. Deus te abençoe e fica na paz.